Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a imprensa aqui na Câmara e você que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos votando um projeto de lei enviado pela prefeita municipal à Câmara hoje para corrigir em 8% a tabela de subvenções das creches, das entidades particulares conveniadas à Secretaria da Educação. É esse projeto que estamos votando agora. Em verdade, mais uma vez a administração cria o caos, é um método dessa administração que não administra, mas é um método dessa administração. Cria-se o caos para depois criar-se uma necessidade de socorro, né? Não é a primeira vez que a Câmara Municipal, no meu mandato, sai em socorro das lambanças dessa administração municipal. Mas ela tem um componente muito grave, porque primeiro, lida com crianças carentes, atendidas pelas instituições da nossa cidade, na periferia de Ribeirão Preto. São entidades erguidas por homens e mulheres de valor, que há décadas trabalham, mas trabalham de verdade. Não fingem que trabalham de verdade. E recebem as crianças da nossa cidade para a educação infantil. Todos os anos, a prefeitura tem que mandar o orçamento para essa Câmara Municipal. E todos os anos, como vocês podem acompanhar, vocês vereadores há muitos mandatos, têm mais experiência do que eu nesse assunto, a prefeita nega todas as emendas que os vereadores fazem. É um hábito. Mas, de novo, o grave dessa vez é que trata-se de uma decisão por unanimidade dessa Câmara, em benefício das instituições, e que a prefeita negou. O nome veto é um nome técnico, a prefeita negou. E ela negou o quê? Então o orçamento veio para a Câmara, e eu, tendo ouvido as entidades particulares, a quem eu saúdo alguns membros aqui, inclusive o presidente da União das Entidades Particulares, o Maurício Gumiero, agradeço a presença aqui para testemunhar essa explicação, essa discussão desse projeto, e também sei do presidente das entidades que estão acompanhando pela televisão, para que fique muito claro, porque a prefeita municipal, ela foi covarde e mentiu pelas costas, tentando desautorizar essa Câmara Municipal. Eu fui apenas o propositor da emenda, é o meu trabalho parlamentar, agir em defesa dos interesses da população. Vou repetir, prefeita, para a senhora me escutar, os interesses da população. Foi o que eu fiz, a emenda. Agora, a senhora chamar as entidades no palácio para mentir, eu queria lembrar a senhora um ditado popular muito sábio, que a mentira tem perna curta, mas é muito feio. E pior, agora colocou os subordinados para mentir pelo Facebook, escrevendo mensagem. Eu fico com piedade, porque tem que obedecer uma ordem da senhora para mentir por escrito. A senhora mentiu verbalmente para as entidades, mentiu para a imprensa, se aproveitando da minha ausência. Agora a senhora está ordenando a subordinados mentirem por escrito. Que a sua administração, prefeito, é um desastre em Ribeirão Preto inteiro sabe. A senhora poderia pelo menos tentar preservar a dignidade, tentar não mentir, mas é impossível preservar aquilo que não se tem, né, prefeita? Mas esse é o meu trabalho parlamentar, de dizer para a minha cidade que a senhora mentiu. E não mentiu para o Marcos Papa, mentiu para as entidades que cuidam das nossas crianças. A prefeitura faz a parte mais fácil, que é dar o dinheiro, porque essas pessoas trabalham, construíram os prédios, mantêm esses prédios de pé, numa comunidade, numa realidade social dificílima, contratando professor, treinando o corpo de serviço da instituição. O convênio com a Secretaria da Educação para depositar o dinheiro do salário é a parte mais fácil, e nem isso a senhora está conseguindo fazer. Aceite as suas falhas e não tente tapar o sol com a peneira mentindo. Senhor presidente,
Fiz a emenda sim, porque essas entidades vêm sofrendo com essa administração, sofrendo atrasos de repasse. Tem entidades em desespero, cujos presidentes precisam entrar em banco para cumprir a folha de pagamento, porque a prefeitura não paga em dia o que tem que pagar. Não é fácil, mas vieram até mim muitas entidades. E da onde saiu os 30% da correção da tabela? Dos atrasos, dos aumentos, das atualizações, não é nem aumento, é a atualização dos valores dessa tabela que a senhora vem negando. Os 30% saíram daí. E por que 2 milhões? Porque se somarmos as subvenções de todas as instituições e aplicarmos os 30% para a atualização, não é aumento. Para a reposição dos custos, não é aumento. Nós vamos encontrar 2 milhões. E também, junto da minha assessoria, estudamos o orçamento e descobrimos que no gabinete da prefeita municipal tem 20 milhões. 20 milhões dentro do gabinete. Para quê? Para quê, eu pergunto? Que obra dessa cidade é mais importante que atender as crianças assistidas pelas instituições da periferia de Ribeirão Preto? Que obra, prefeita? 20 milhões no seu gabinete. Muito bem. Pegamos apenas 2 para fazer justiça ao trabalho dessas instituições. E essa Câmara aprovou por unanimidade. Nós não temos poder de veto. Quem vetou foi a senhora. Ribeirão Preto precisa saber disso, porque a prefeita chamou a imprensa, chamou as entidades para mentir no Palácio Rio Branco. A senhora pequenou a prefeitura de Ribeirão Preto mais uma vez. A pessoa do prefeito de uma prefeitura tão importante como na nossa cidade. Mas Ribeirão Preto ainda vai ter um prefeito à altura dessa cidade. Não tem hoje, mas vai ter. Então os 2 milhões saíram dali, do gabinete. Ela disse que eu não apontei a receita. Como que eu não apontei? A senhora não leu, prefeita? Da onde? Está aqui para quem quiser ver. O bom de falar a verdade é que não é difícil, não precisa inventar. Está tudo aqui. Transparente. Transparente. É só a senhora ler. Ou a senhora leu e vetou por vaidade. Não é? Agora, a senhora dizer que não paga as entidades por minha causa. Eu alterei sim a tabela dos valores, para não ficar aquela conversa fiada, de muito político, do tipo que a senhora representa e simboliza, que fala uma coisa e faz outra. Ah, eu vou atender as entidades, vai lá no palácio, vamos conversar, eu vou atender. O vereador faz emenda, ela veta. Eu fiz sim a alteração dos valores da tabela, e a senhora confessou, com a atitude do veto, que não queria atender nada, porque dinheiro tem, necessidade tem, crianças para essa cidade atender não falta. E os nobres vereadores, por unanimidade, entenderam esse trabalho e aprovaram. Então quem negou foi a senhora, prefeita, foi a senhora. O projeto que vem para essa casa agora, na noite de hoje, ele vai ser aprovado, porque todos nós estamos conscientes da necessidade, da urgência que as entidades têm, que as instituições têm. Ninguém aqui vai cometer a insanidade de negar recursos para as entidades. Então eu estou provocando essa discussão para que Ribeirão Preto saiba do que a senhora fez. Vetou porque quis, e por desprezo à necessidade das entidades, mas não precisaria ter mentido. Isso não precisaria. Mas foi uma decisão da senhora. E a senhora sabe, ou pelo menos deveria saber, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, mentira tem perna curta, prefeita. Eu não fico feliz de subir aqui na tribuna para fazer essa explicação à minha cidade, mas é meu dever como homem, né, como parlamentar eleito com mandato para defender o interesse da população. E é por isso que eu estou aqui, dizendo aos nobres colegas que nós precisamos sim aprovar esse projeto em socorro às entidades que precisam desse dinheiro. É uma gambiarra, não vai resolver a necessidade das entidades, mas nós temos que aprovar, porque existem entidades e presidentes valorosos, homens de valor,
que abrem mão do convívio com a família, do convívio com os filhos, abrem mão muitas vezes da sua própria atividade profissional para ir lá trabalhar naquela instituição beneficente na periferia da nossa cidade. Essa é a realidade. Então nós temos que aprovar o projeto na noite de hoje. Eu pediria, senhor presidente, que o senhor reservasse o meu tempo, caso seja necessário. Vereador Marcos Papa, apenas antes de Vossa Excelência, vereador Papa, se me permitir uma parte que na discussão é permitida, eu quero dizer a Vossa Excelência que acompanho o trabalho que o senhor vem realizando em favor dessas instituições. Acompanho a luta do senhor junto a essas instituições. Dizer que o Legislativo de Ribeirão Preto, ele ficou entristecido, e acredito eu que como instituição, quando a chefe do Executivo convoca uma reunião na Prefeitura e, de forma equivocada, tece ataques à figura de um parlamentar. Isso não é postura de um prefeito municipal. Isso não é postura. O senhor fez uma emenda a um projeto, a Câmara, como instituição, aprovou, e a partir do momento em que se ataca a figura de Vossa Excelência, foi atacada a Câmara Municipal, porque esse projeto, ele na medida em que se atacou a aprovação feita pela Câmara Municipal, não foi mais Vossa Excelência. Meu total respeito, minha total admiração e a convicção de que o senhor apresentou a emenda querendo auxiliar. Se houve alguma pedra nesse percurso, não precisava de ataques infundados a Vossa Excelência. Então, conte com o meu apoio como parlamentar e com a minha solidariedade, com a convicção de que se tem uma pessoa que defende essas creches, essa pessoa é Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Glaucia Berenice, Vossa Excelência vai reservar 5 minutos? Okay. Presidente, pela ordem, presidente, só para a gente deixar uma coisa bem clara aqui, numa parte, quando um vereador está na tribuna discutindo, ou a parte de quem está aqui de baixo, usa o tempo do vereador, se assim o permitir. Então, eu não vejo necessidade de ter o tempo para a parte ali. É simplesmente continuar contando o tempo do vereador que está na tribuna. E ele sabe quanto tempo que ele vai dar de a parte para o vereador que está apartando. Vossa Excelência tem razão. Equivocadamente foi colocado, mas isso não vai existir mais. Senhor presidente, vereadora Viviane Alexandre, vereadores, público presente, imprensa, se eu não tenho só 3 minutos, gostaria que pudesse... Pela ordem, presidente, a foto da vereadora Glaucia Berenice ia ficar bem mais bonita ali na tela. Aí, agora ficou bonita. Obrigada. Senhores, se eu pudesse dar um nome à minha fala, eu daria restabelecendo a verdade, que é necessário que se faça nesta noite, diante de todos os fatos que foram veiculados nos últimos dias. Para não ser redundante com a fala do vereador Marcos Papa, que me antecedeu, eu gostaria só de relembrar algumas coisas. A LDO, que nós votamos, é a previsão orçamentária para 2015, já havia uma redução de R$500 mil no repasse para a creche. 2014, eram 6.800.000. 2015, 6.300.000. A Prefeitura já havia reduzido em R$500 mil os recursos a serem repassados para a creche. Numa necessidade premente de reajustar minimamente a inflação, ela já mandou para esta casa uma lei que reduzia
em R$500 mil. Audiências foram feitas, a UNEP se mobilizou, trouxe propostas desta casa, levou propostas ao Palácio. Eu apresentei uma emenda um pouco mais ousada do que o vereador Marcos Papa. A minha emenda, ela elevava o valor a 10 milhões, justamente tirando do gabinete e da Casa Civil. Porque é impossível pensar uma cidade com tantos problemas, e muitos problemas são minimizados pela ação do terceiro setor, que essa administração trate com tanto desprezo as entidades históricas, que na hora de fazer o cômputo, lá, sabe, para o Ministério da Educação, de contar o número de crianças matriculadas na educação infantil, é importante as entidades participarem, porque eleva o número de crianças atualmente sendo atendidos na educação infantil. Então, é importante ter as entidades como parceiras. Mas, na hora de pagar, aí a conversa é outra. É um total desrespeito àquele que é parceiro, aquele que se esmera para atender, diminuir o déficit muito importante que essa cidade ainda tem e vai sempre acumular por conta de uma série de equívocos no desenvolvimento dessa cidade. Agora, dizer que a Câmara, ela inviabiliza, nós precisamos de restabelecer a verdade. Aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado, não, já veio uma decisão do Palácio em não honrar as entidades. Nenhuma intenção de repassar minimamente do necessário. Isso quando a lei de diretriz orçamentária estava sendo votada. Já ficou claro. Agora esse repasse vai trazer um reajuste, nós vamos votar, lógico, favoravelmente, é 17%, só 17%. Uma correção mínima daquilo que é necessário para as entidades atenderem. Agora, uma outra questão também, porque não quero ser redundante. Os recursos do Fundeb são recursos que caem pontualmente de forma regrada, não atrasa. E ali, na LDO, não são recursos próprios que a Prefeitura diz que vai repassar para as creches. São recursos vinculados, não são recursos próprios, são recursos vinculados. Então, não tem motivo para atrasar. Ribeirão Preto tem um convênio de um programa chamado Brasil Carinhoso. Você entra no site do FNDE e você vê o dinheiro caindo direitinho na conta do município. E por que tem que atrasar para as entidades? Como que se explica? Não se explica. Não se explica. Então, nós precisamos de restabelecer a verdade, de restabelecer um diálogo franco, verdadeiro e transparente. Porque não dá simplesmente para usar a ação dos vereadores que tentam equilibrar dentro das finanças, numa hora que essa Casa tem a legitimidade de alterar a lei orgânica anual, a LOA, que tem legitimidade de alterar a LDO, de acordo com interesses que são interesses coletivos, não interesses, sabe, partidários, de aumentar repasse para a CODERP, que nós vamos votar aqui. Interesses que diz respeito à dona de casa, à mãe trabalhadora, à criança que está em situação de risco e que precisa de ter atendido em creche, para minimizar o mínimo déficit de desenvolvimento dessa criança. Quando o legislador tem essa sensibilidade de, escutando a comunidade, transformar isso numa emenda, para trazer equilíbrio, justiça social, uma intenção que já era, a princípio, de não honrar, de não trazer às creches aquilo que é devido, é utilizado como desculpa. Ora, por favor, nós precisamos de aumentar o nível do debate, assumir as nossas escolhas. Se as escolhas dessa administração é investir em outras coisas que não
o direito aos serviços públicos necessários, assuma isso publicamente. Não use essa Câmara, mais uma vez, para justificar essa inversão de prioridades. Que, graças a Deus, nesse legislativo, eu posso dizer, das mais diferentes áreas, e cada um na sua área de atuação. Todos os vereadores têm um olhar de sensibilidade para as carências dessa cidade. E, infelizmente, essas demandas não são atendidas. Resta-nos fazer uma indicação, resta-nos fazer esse tipo de mobilização para que haja visibilidade e, quem sabe, um dia o atendimento dessas demandas. Mas aquilo que nós entendemos que é coletivo, seja na área do meio ambiente, seja na área dos animais, seja na área da habitação, todos os vereadores têm uma bandeira, têm uma área que atuam para tentar trazer equilíbrio para essa cidade, um desenvolvimento humano mais sustentável, mais justo. E, infelizmente, é isso que a gente presencia. Mas estamos aqui para votar, aprovar essa lei e acompanhar de perto. Esse ano eu tenho esse desafio como pessoa. Eu vou acompanhar o Fundeb. Eu vou acompanhar mês a mês o repasse do Fundeb. Estamos fazendo um link importante lá no Ministério para poder entender um pouquinho, já que as respostas aqui elas são tão evasivas dos nossos requerimentos, mas a gente pode fazer um link direto com Brasília e aí a gente acompanha pontualmente o que acontece aqui na nossa cidade. Tão difícil, tão complicada. Eu não reservo meu tempo, dou por encerrada a minha fala. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Glaucia. Próximo vereador para discutir, vereador Cícero Gomes. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, eu gostei da vereadora Glaucia quando ela disse que precisa restabelecer a verdade. Eu vou fazer alguns argumentos aqui para ver se eu estou errado. Se eu mentir, vocês, por gentileza, falam, você está mentindo. Qual a emenda de vereador que algum prefeito, durante os últimos 50 anos, aprovou? A lei orçamentária. Nenhuma. Todas foram vetadas. Todos os prefeitos, que não deveria, eu defendo a emenda, mas todas foram vetadas. Podemos me massacrar. Nenhum, pelo menos os últimos 50 anos que eu acompanho. Uma segunda verdade é que foram apresentadas cerca de 900 emendas, é isso? Dava para a gente ler... Vereador, 715. 715. Dava para a gente ler essas 715 emendas no dia da votação, vereador Beto? É possível? Não. Foi feito um acordo que as emendas que não tivessem pareceres contrários deveriam ser votadas em bloco. Ou estou mentindo? Alguém que levante e fale para mim. Essa é a realidade dos fatos, vereador Papa, também. Agora, é sabido que a emenda vai ser vetada. Houve erro de alguém? Não vou discutir se houve erro. O certo é que quando eu altero uma lei, e nós sabemos bem desse trabalho aqui na casa, o seu artigo principal, eu descaracterizei. Se vetado o artigo, ficou sem artigo. Ou não é, vereador Roberto, Vossa Excelência, que acabou de elaborar o estatuto, o regimento, fica sem artigo. Essa é a verdade. Agora, isso são preliminares, ainda não estou entrando no coisa. Nem por isso as entidades deveriam ter deixado de receber o dinheiro em janeiro. Não receberam porque as entidades, unanimemente, está presente aqui quem fez a proposta, vamos receber juntos já com a correção, que era para receber a semana passada. Porque a Secretaria de Educação tem rubrica própria, tem dotação própria que poderia pagar e queria pagar. Feito um acordo,
Em novembro, o vereador Ricardo Silva estava presente. Maurílio também. Maurílio, vereador André. De que o que foi repassado em 2014 seria acrescido de 8,2%. E ao invés de dividir em 13 parcelas, nós iríamos dividir em 12 parcelas. E discutiríamos o 13º sim, no momento apropriado, em setembro, outubro. E na casa, sim, porque é necessário que a gente discuta esses projetos. E, se possível, a Câmara também participando, por que não? O certo é que o projeto veio hoje com acréscimos, se tivéssemos na terceira, de 17% de aumento das entidades. Repito, vereador Papa, também, nunca tivemos o per capita quanto a gente recebe hoje. Eu convoco Vossa Excelência para levantar os últimos 3 prefeitos e as entidades aqui presentes. E quem está falando de cátedra, que tem algumas entidades que acompanham, que vai atrás. Então vejamos as entidades que são conveniadas com a prefeitura. Que nós temos que fazer oposição, discutir, tudo, mas temos que a realidade precisa ser a realidade. Casa da Criança Santo Antônio vai receber R$501 mil. Casa de Emmanuel, 589 mil, estou arredondando. Isso é anual, vereador? Anual. Anual. Creche Benedito Rosa de Jesus, 246 mil. Creche Modelo, Vila Virgínia, 599 mil. Creche Pingo de Leite, 386 mil. Eurípides Bassanufo, 760 mil. Escola de Educação Infantil Paulo de Tarso, 352 mil. A Escola Pro Família, Associação Beneficente Pro Família, 244. Lá das Crianças, Vindo e Menino, 613. Escola Aprendiz do Evangelho, 238. 25 de dezembro, 495. Irmã Isolina, 235. Sociedade Beneficência Nave da Saudade, 484, 484 mil. Satassai, 107 mil. Nossa Senhora de Fátima, 293. Soberbe, 291 mil reais. Creche Imaculada Coração de Maria, 205. Creche Vovó Meca, 159. Creche Reverendo Napoleão Pereira Lim, Crescei, 132 mil. Maria de Nazaré, 162. Creche Bom Jesus Esperança, 117 mil. Associação de Pais e Amigos Excepcionais à Paz, 423 mil. Associação dos Amigos Autistas, AMA, 331. Associação de Deficientes Visuais, 316. Centro Sullivan, 560 mil. Atividades de aprendizes, CAERP, 522 mil. Então, na realidade, essas entidades que recebem pouco, é verdade, mas que houve um acréscimo durante a secretária mesmo demonstrou durante esse governo. Precisamos ganhar mais? Precisamos, mas quando eu faço uma entidade, além do poder público, eu estou pensando na minha capacidade de gerir dinheiro para aquela entidade também. Porque senão poderia tomar conta da minha escola e cuidar. Não teria sentido. O poder público toma conta da escola, então eu tenho como benemérito, como aquele que tem compaixão, também trabalhar e buscar. O certo é que deu todo esse imbróglio por causa da emenda. Não vamos culpar o vereador, mas as entidades estavam bem cientes da discussão, dos valores, e o que eu estou me expressando é ipsi verbis, o que me expressei naquele dia. Se estiver mentindo, também o presidente da entidade está presente, pode me arguir ou confirmar. Quer dizer, então precisamos colocar as coisas assim. Agora, há uma questão política que o vereador tem que discutir. Eu defenderia que as emendas tivessem, só que o total de emendas foram 3 bilhões de reais, quase. Se você for computar, dá 2 orçamentos. Segundo, eu não fiz conta, hein?
Quer dizer, como que eu vou emendar, como que eu vou sancionar se ultrapassou o meu orçamento 1,5 vezes? Vereador Cícero, eu só gostaria de lembrar que a minha emenda e a emenda do vereador Papa foram votadas em separado. Não, eu não me lembro, mas de qualquer forma, se foi votado separado ou não, nós votamos, nós não íamos negar. A Câmara não está aqui para negar, é dar o máximo possível. E quando a gente vota também no sentido de que haja uma conversa com a prefeita, com o prefeito, quem quer que seja, com o governador, vamos discutir a matéria. Eu sempre fui favorável a isso, não tem nenhum problema. O certo é que a gente não pode ficar nesse debate, e que precisamos votar hoje, o Diário Oficial está esperando, porque senão as entidades não recebem amanhã. E o 5º dia útil era hoje. Espero que o computador... Amanhã, o 5º dia útil. Espero que o Diário Oficial ainda não seja publicado de hoje, para publicar a lei. Senão as entidades não recebem. Aí sim, há um prejuízo. E há também, vereador, para pessoas que tomam empréstimo bancário para pagar, sim. É verdade. Por quê? O dinheiro que arrecada não é possível. Então, quando eu disse que as pessoas precisam também buscar, Ribeirão Preto tem muitas entidades. E as pessoas contribuem, são praticamente as mesmas. Quer dizer, é você tirar da laranja que já secou tudo. E você tem de buscar, mas tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Vossa Excelência, lembra-se da questão da PAI. A dificuldade até hoje, a dificuldade que nós vivemos, arrecadamos naquela época, acho que 1 milhão e pouco, quase 1 milhão, para poder chegarmos para dizer assim, ó, continua vivendo a PAI, não que resolveu o problema dela. Então, em resumo, precisamos aprovar o projeto, acho que não há dúvida das pessoas, mas esclarecer essa parte do que foi, e todos os presidentes, com pouquíssimas exceções, estiveram presentes nessas reuniões, foram à Secretaria de Educação, conversaram, participaram, falaram e tiveram a oportunidade de discutir a matéria. O certo é que hoje, não estou dizendo que é o suficiente, mas recebemos muito mais, 3 vezes mais do que recebíamos. Conceda uma parte, conceda uma parte, vereador Cícero. Eu queria participar desse debate, dizer que eu tenho concordância em alguns aspectos que Vossa Excelência coloca, e acho que Vossa Excelência traz para o debate algumas questões que obviamente não se encerram neste momento aqui, mas que é importante quando se discute essa questão envolvendo entidades do terceiro setor em socorro ao papel do poder público, que é de oferecer uma educação de qualidade aos munícipes, né? Primeiro, acho que Vossa Excelência foi na direção correta. Eu acho que quando se inaugura uma entidade, e nós temos muitas entidades sérias em Ribeirão Preto, algumas não tão sérias assim, mas parte do pressuposto de que a entidade é um oferecimento de um serviço em colaboração ao serviço público. Se for para o poder público financiar integralmente o serviço, então construiríamos uma escola municipal e não ajudaríamos a entidade. Então, eu acho que se nós não entendermos que o poder público tem um papel, sim, de socorrer as entidades do terceiro setor, mas dentro de uma discussão um pouco mais serena, porque toda vez que temos entidades e subvenção social às entidades, entra em debate e entra questões política partidária, nunca acaba bem, como parece que foi o caso dessa questão. Não andou bem essa questão. Não anda bem, porque toda vez que se usa as entidades e o tema subvenção social para fazer política, dá no que deu. Erra-se tanto de um lado como de outro, porque falta um pouco de serenidade, digamos, nos interlocutores desta matéria. É óbvio que não tem nenhum vereador aqui que não gostaria de ter proposto no orçamento do município que houvesse um aumento não de 30%, mas de 50%, 60%, 100%. É uma medida extremamente simpática, politicamente muito bem aceita pela sociedade, pelas entidades. O vereador saía coberto da sessão de todos os louros, que o vereador está preocupado com a vida das entidades, com o funcionamento da escola, da creche. Estamos aumentando em 100%. Então,
Então, esse é um tema, senhores vereadores, que não dá para ficar fazendo política do ponto de vista de querer levar algum tipo de vantagem em cima da questão. Eu acho que tem que haver um pouco um bom senso e um debate que antecede o orçamento com as entidades, para que a gente, ao apresentar emendas, a gente fique um pouco dentro de um critério de razoabilidade, em razão, inclusive, da situação orçamentária por que passa o município. Então, também nós vamos votar favoravelmente a matéria. E também é verdade que nenhum vereador deixou de votar, quando se fala que votou por unanimidade 30%, votaria por unanimidade 30%, votaria 100. se fosse 50%, se fosse 60%, 70%, 100%, qualquer índice. Qual vereador que vai votar contra um projeto que está aumentando subvenção? Então, também dizer que foi por unanimidade 30%, não significa que estava dentro de um certo patamar de razoabilidade que seria sancionado pela prefeita municipal, tá certo? Eu mesmo fiz uma emenda no orçamento e propus 10%, foi um pouco mais modesto, porque ele ficar dentro de um percentual, considerando questão inflacionária, questão dos custos da entidade e tal. Então, eu acho que toda vez que a gente usa, e isso não é o primeiro ano, né? Eu não sou vereador tão experiente como o vereador Cícero aqui há mais tempo na casa, mas toda vez que entrou essa discussão no orçamento de subvenção para a entidade, dá um quiprocó. Por quê? Porque fica se fazendo esse jogo. Olha, quem propõe 30, 50, 100 é o bonzinho e quem veta é o malzinho. Então, eu acho que esse maniqueísmo não leva a nada, ou levou ao quê? A uma situação de impasse. Porque se emendou a tabela, o artigo, ao vetar o artigo, deixou de existir. Aquilo que o vereador Cícero explicou do ponto de vista regimental. Então, eu acho que essa experiência desse ano deve servir para que na próxima discussão de orçamento, a gente antecipe essa discussão de subvenção e faça até, se fosse possível, uma emenda coletiva de todos os vereadores, a partir de um debate que foi houve uma reunião na Secretaria da Educação, com o governo, com as entidades, com os vereadores, para a gente não ficar nesse jogo de que existe o bom e existe o mal, tá certo? Nós temos que trabalhar com a realidade do município, orçamentária. Não estou dizendo que o aumento é suficiente, acho que a gente apertando um pouco mais dali, um pouco mais daqui, melhorando um pouco a gestão, poderíamos até ter aplicado um índice melhor, por mais que foi apresentado, me parece, no dia da votação, pelo vereador Cícero, um histórico que houve aumentos nas subvenções nos últimos anos, que ficaram congelados em um determinado período aí. Exatamente. Então, é óbvio que o aumento oferecido sempre vai ser insuficiente. Mas o que eu queria chamar a atenção, vereador Cícero, para terminar a minha parte, é de que essa discussão, toda vez que se toda vez que se partidariza essa questão, tá certo? Ou se politiza no sentido de base ou oposição ao governo, não termina bem, porque às vezes acaba sendo prejudicada aquelas pessoas que todos nós gostaríamos de ver ser beneficiadas, que são as entidades de Ribeirão Preto. Então, eu acho que essa discussão da existência das entidades do terceiro setor, o papel importante que elas cumprem no atendimento das políticas públicas, qual que é o papel que cabe a elas, é um debate que a gente precisa fazer ao longo do tempo, porque senão ficaria fácil. O vereador Beto Canguçu monta uma entidade para atender crianças, tá certo? E aí eu vou bater das portas da prefeitura para a prefeitura financiar o meu atendimento. Eu acho que não pode ser nem 8 nem 800. Também o município, como não consegue cumprir com as suas obrigações constitucionais de universalizar o atendimento infantil, o ensino fundamental, as entidades da sociedade civil vêm em socorro ao poder público. Então, eu acho que um pouco, que nem diz o ditado, bom senso e caldo de galinha não faz mal a ninguém nessas questões quando envolve subvenção às entidades sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Beto. Pode ser uma parte vereador, também para o vereador Jorge, com a parte. Para o vereador Cícero, fazendo uma referência também à colocação do vereador Beto, nós sabemos que emenda ao orçamento, ela só vai passar se houver aceitação tácita da prefeita, no caso. Do contrário, ela pode ser vetada e tem toda o arcabouço legal para fazer isso. Então, e o vereador é ciente disso.
Quando se apresentam 700 emendas, sabe-se que a maioria delas realmente é passível de veto. Esse caso, eu acho que é um caso que é interessante ser debatido, para que quando se vai fazer uma emenda, realmente tem que se fazer uma discussão com aqueles que são atingidos pela emenda, os beneficiários da emenda, e com a prefeitura, porque senão não tem jeito, vai vetar, é inconstitucional, não adianta derrubar veto, vai fazer um recurso para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai dar como inconstitucional. Fala um pouquinho, não está ouvindo, pessoal. Como? Um pouquinho mais afastado. Vai dar como inconstitucional essa lei. Então, nós sabemos qual que é o resultado, independente da boa vontade do vereador, que é o caso do vereador Marcos Papa. Ele teve boa vontade e quis ajudar. Mas Uma o que eu parte, quero vereador dizer, Cícero. só complementando, é que essa questão da ajuda às entidades, ela poderia ter sido minorada se aquelas emendas parlamentares não fossem suprimidas. Tá. Aquelas anteriores, né? As anteriores. Aquelas que nós apresentamos, exatamente, cada vereador tinha 100 previamente mil reais, combinado com a prefeita. Exato, previamente combinado, vigorou durante alguns anos, 3 anos. De repente se tirou. E eu não sei quanto por cento, pode-se fazer um levantamento, mas eu acredito que 80% a 90% daquelas emendas eram para essas entidades, o que minorava muito o problema delas. Senhor presidente. Tá? E o próprio problema da prefeitura, né? Porque a prefeitura realmente ela se vê, a gente tem que se colocar do outro lado também, você tem que colaborar um orçamento que atende a todos. Né? Então acho que foi um retrocesso. A prefeita que nos deu, que nos adoçou a boca com as emendas parlamentares, num outro momento retirou essa possibilidade que hoje existe em todo o parlamento. O deputado federal, ele tem as emendas, o deputado estadual tem as suas emendas também, que atende a população como um todo. Então eu queria fazer essa observação. Ter também aqui. Aí, vereador Paraúça, pode? Não, vereador. Eu quero apenas corroborar com Vossa Excelência, lembrar aqui que no último ano do então prefeito Elson Gasparini, eu não apresentei nenhuma emenda naquele ano. E se a memória não me falha, de vez em quando ela empaca, o jornalista Guto Silveira, naquela oportunidade, que está presente, está presente, inclusive, escrevia, se a memória não me ataca novamente, era do jornal Gazeta, em Ribeirão Preto, veio a mim e perguntou por que eu não tinha apresentado nenhuma emenda. E eu disse exatamente o que o senhor disse. O prefeito vai vetar, como fez até agora, todas as emendas de todos os vereadores. Assim foi, vereador. O prefeito Antônio Palocci, foi o Elson Gasparini, Magione, todos vetaram todas as emendas. Bem lembrado pelo Jorge Parada, nesse instante, quando a prefeita municipal esteve aqui na Câmara Municipal, e cada vereador, ela ainda disse é pouco, mas é o que a prefeitura pode, vai ser melhorado, inclusive, 150 mil reais a emenda de cada vereador, para que cada um dos senhores ofereçam a uma entidade religiosamente amparada pelas leis, para que essa entidade possa ou fazer uma obra em Ribeirão Preto, né? Durante 2 anos, esses 150 mil reais, eu apresentei emenda para o Cantinho do Céu, né? Porque, assim como outras entidades, é uma necessidade. Só quem conhece lá aquelas crianças, o trabalho daquele pessoal do Cantinho do Céu. Aliás, o Cantinho do Céu está fora daqui porque não se enquadra mais não é educacional, sim, mas está no mas estava naquela oportunidade. Não, mas está, não, digo, tá, continua, só que não nesse projeto. Muito bem. Mas então o que aconteceu? Eu só estou dizendo para onde foi o dinheiro, a verba que eu na minha emenda coloquei. Então, o que eu queria dizer é que realmente todos os prefeitos, pelo menos desde que eu sou vereador, e não foram muitos, né, os prefeitos, que o Palocci foi 2 vezes, o Gasparini foi 2 vezes, todos eles vetavam todas as emendas de todos os vereadores. Só para terminar e fazer uma... Vereador Cícero. Vereador, então a parte, vereador Bertinho. O que a gente está percebendo aqui na noite de hoje,
concluir o seguinte, que o veto foi feito. Nós acatamos, quer dizer, entendemos, às vezes, algum tipo de veto. Agora, o problema não é vetar, o problema é usar justificativa jogando em cima do autor do veto. Tá, é esse o problema da fala do vereador Marcos Papa. É isso que ele está indignado. Agora, quem sofreu com isso tudo realmente foi o desgaste que os diretores das creches sofreram, que tiveram que tentar ameaçar um movimento na frente da prefeitura para que a prefeita tomasse uma posição e chamasse todos os diretores lá, e depois, então, jogar a culpa em cima de um vereador. Eu também não perdi tempo em fazer emenda alguma, porque eu já sabia que ia vetar mesmo. Mas, aí, então, eu não sofri esse desgaste que sofreu o vereador Marcos Papa, que pela rede social quiseram detoná-lo. Mas, infelizmente, está aí a verdade, ele expôs que não é a culpa dele. Agora, é de costume, já se tornou corriqueiro, a prefeita pegar a legislação, pois não, a legislação, o governo municipal, os erros que faz, sempre jogando em cima de alguém. Não podemos admitir esse tipo de coisa. Assume o erro. Ela negou o reajuste. E o reajuste, depois ela voltou atrás e entendeu que ela estava errada. Após uma ameaça, não é pela emenda do vereador Marcos Papas, mas uma ameaça de um movimento na frente do Palácio Rio Branco. Então, quer dizer, a gente já viu que isso daqui tornou corriqueiro. Tudo quanto é situação. Quando não gosta do vereador ou não se simpatiza com o vereador, é fácil jogar a culpa em cima. É assumir. Então não existe politicagem, não existe coisa partidária. Nós entendemos a justiça. Ela não queria pagar e depois, por pressão, voltou atrás. E hoje, graças a Deus, tem esse projeto aqui, que então as creches irão receber aquilo que lutaram e que merecem receber realmente. Porque quando é fácil, nós que somos procurados por alguns pais das creches, sempre jogando a culpa em cima da secretária da educação. E a secretária não tem culpa de nada, não é a secretária quem determina o pagamento. Quem determina o pagamento é a prefeita. Então, muitos pais vieram nos procurar criticando a secretária professora Débora, que faz um trabalho excelente no município de Ribeirão Preto. Tomara que toda a secretaria fosse do nível da secretária Débora. Bom, mas só para concluir, dizer que não se trata de pagamento. O pagamento a prefeitura jamais negou e nem poderia negar, porque é verba que vem carimbada. Mas a reposição ela negou. Não, depois voltou atrás. A verba vem carimbada, não pode a prefeitura deixar. Isso não existe, não há essa possibilidade. A questão foi só dos 30% ou dos 17%, como foi colocado. Vereador, eu gostaria de argumentar a questão da mesa. Presidente? Que a mesa, só terminar, senhor presidente, essa parte, é o seguinte, que o mês de dezembro e o mês de novembro, o ano passado, foram repassados os recursos pela mesa da Câmara, quer dizer, na realidade era o dinheiro que nós devolvemos para a prefeitura. E que se pagou durante o mês. O mês de dezembro, que eu ouvi dizer que o mês de dezembro não tinha sido pago. O mês de dezembro foi pago até 31 de dezembro, até dia 30. O que está se pagando hoje é o mês de janeiro, que era para ter pago em janeiro, não pagou porque as próprias entidades entenderam que deveria esperar até amanhã para receber já com reajuste. Então, está em dia a prefeitura. Vereador Walter Gomes. Senhor presidente, só na mesma linha do vereador Coraúci Neto, eu queria dizer para Vossa Excelência, como o senhor disse, que também há mais de 2 anos atrás eu deixei de fazer emendas. Até porque eu cheguei a fazer 212 emendas no governo do nosso querido prefeito, ex-prefeito, pai do Elcio Gasparini, e todas, não só as minhas, como as dos demais, as suas, a do vereador Coraúci, que estava na época, e dos demais vereadores, todas foram vetadas. E na reunião das entidades, eu estava presente. Quando eu citei que as entidades
que estava aguardando aquelas emendas, inclusive as emendas dos vereadores que está em discussão, que seria vetado. E que eu não faria ilusões para aquelas entidades, porque eu saberia que o governo vetaria todas as emendas. E algumas entidades ficaram, inclusive, bronqueadas comigo. Mas eu preferi que ficasse mesmo bronqueado, que é eu estar iludindo, dizendo que o prefeito ia aprovar as emendas. E não aprova. Não é no prefeito da Darcy, no prefeito do Gasparini, do Palocci, do Magione. Nenhum prefeito nunca aprovou uma emenda, principalmente do orçamento. Vereador Vossa Excelência pela ordem, está correto. Vereador Walter, mas nenhum prefeito jogou a culpa em vereador algum. Ô, presidente, pela ordem, pela costume desse governo. Pela ordem, vereador... Só um minuto, vereador Cícero. Está dentro do... Uma parte pela ordem, vereador. Peraí. O tempo é do orador, não era o vereador Cícero, o tempo é do orador. Se tempo é uma ordem, significa que o orador está em desordem? Não. Então, agora, por favor, o que está acontecendo, porque não, o presidente Walter, eu queria sugerir, como já foi dito por diversos vereadores, inclusive defendido pelo presidente Cícero, esse tema é de extrema importância para as entidades e precisa ser publicado ainda nesta noite no Diário Oficial. Então, eu ia sugerir para que nós votemos a matéria e depois utilizemos da justificativa para poder falar sobre o assunto. Então, era isso que eu queria sugerir ao presidente Walter Gomes. Muito obrigado, favorável à matéria. Muito obrigado, não vou pedir voto, porque todo mundo vai votar favorável. Eu pergunto se os demais abrem mão dos tempos para que nós possamos... Mas tem... Tá bom. Então está senhor presidente, encerrada a discussão. Senhor presidente, não, só o seguinte, eu pediria então a gentileza, eu tinha 17 minutos ainda para discutir, que me fosse dado no momento da justificativa um tempo a mais, pelo fato de que há explicações a serem feitas. Do contrário, eu vou fazer a discussão agora. Então, se ficar acertado que eu tenho um tempo a mais na justificativa para poder fazer isso, eu aceito. Do contrário, eu subo agora para justificar. Para justificar não, para discutir. Eu coloco em votação, se os vereadores aprovarem. Não, regimentalmente eu tenho 17 minutos. Tá, coloque em votação. Senhor presidente, os vereadores aprovaram, primeiro essa comissão. Não, senhor presidente, aprovar o quê? Aprovar o quê? O meu pedido? Aprovar o meu pedido, ok. Tá, então tá bom. Não, eu ia sugerir que o vereador Marcos Papa ocupasse o tempo agora, depois fica pressionando o vereador para terminar, porque já está em justificativa. Eu sugiro que o vereador Marcos Papa fale... Porque se o tempo é dele, nós vamos votar. Que usa o tempo de Vossa Excelência. O tempo é dele, regimentalmente ele tem direito, tem que fazer uso dele. Vai lá. Vereador senhor Marcos presidente, Papa. só para dizer que os demais vereadores terão direito de fazer uso também, então. Com certeza. E apenas fazer uma pergunta, senhor presidente, se o senhor puder consultar a parte técnica dessa Casa de Leis. O Diário Oficial, até qual o horário que ele pode esperar a votação de agora? Porque nós estamos debatendo, ó, temos que correr. Até às 10 horas o Diário Oficial está tranquilo, então nós não temos que correr. Até as 22 horas. Então todos podem ficar tranquilos, são 8 horas da noite. Tá? Peça para o pessoal ir preparando, deixa o espacinho só dessa aprovação. Vai dar tudo certo, mas temos até as 22 horas, sem prejuízo para o projeto ser aprovado hoje ainda. Então, sem pressa com as discussões que têm que ser feitas. Vereador Marcos Papa, seus minutos finais. Eu só quero valorizar a intenção do vereador Maurílio, que tem razão. Passa a presidência do vereador Giló. O tema é relevante e eu valido sim a preocupação de Vossa Excelência em ter essa votação, para que as entidades saiam daqui e os que nos assistem pela televisão também estejam serenos de que esse caos criado pela prefeita Darcy Vera vai ser sanado na noite de hoje com a nossa votação. Apenas dizer que a necessidade das entidades, elas não têm partido político. A necessidade das entidades é uma necessidade real, né?
As entidades não estão filiadas a partidos políticos, elas têm pessoas que trabalham em benefício da sociedade, e não é de hoje, é muito tempo. Então, assim, é verdade que os partidos políticos construíram verdadeiros muros entre a sociedade e os cidadãos, né? Essa aristocracia, essas pessoas que ocupam cargos políticos hoje, se acham à parte da sociedade, se acham acima, construíram muros. A sociedade não consegue se comunicar com os partidos políticos, não conseguem se comunicar com o poder, gritar as suas necessidades. A população padece de necessidades, não é o caso de eu ficar elencando nesse momento quais essas necessidades, mas você que está me assistindo sabe disso, você que dirige uma entidade sabe disso. Aqui tem vários vereadores que dirigem entidades também. Então não se trata de partidarizar a necessidade das entidades. A questão é que sim, ouvimos a necessidade da população e fizemos uma emenda. Vamos simplificar para quem está nos assistindo. Fizemos a emenda foi aprovada. Fiz a emenda foi aprovada. A prefeita vetou, negou, acabou. Eu não quero entrar no mérito também se os prefeitos anteriores vetaram. O mérito que eu entro é que o contribuinte de Ribeirão Preto paga do bolso 60 milhões de reais para essa casa funcionar. E qualquer prefeito que desprezar a atividade desse parlamento, seja num projeto de lei, seja numa emenda, seja onde for, que vise resolver os problemas da sociedade, atender as necessidades da sociedade, qualquer prefeito que fizer isso vai ter minha crítica. Eu vou apontar o dedo sim, pode ser quem for, porque não se trata de partidarizar. Então o prefeito tem que ouvir a sociedade. Se não está acostumado a ouvir, paciência. Enquanto eu for vereador nessa casa, eu vou gritar junto com a população a necessidade da população. E o que eu fiz foi ouvir as entidades e fazer uma emenda para que a prefeita aceitasse. Ela negou porque quis. A questão do dinheiro do orçamento do gabinete da prefeita, 20 milhões é só para pagamento de terceiros, não é o orçamento inteiro do gabinete dela. A prefeita mandou mentir que tem bombeiro no meio, tem o fundo social, nada disso. Eu peguei 2 milhões dos 20 de gasto com terceiros. Agora, o que vai gastar com terceiros? Que obra que vai fazer? Que obra que é mais importante que atender as crianças, as entidades? Essa pergunta não quer calar. Não adianta fazer cortina de fumaça, não adianta tentar ludibriar a população, mentir. É isso que tem que ser dito. Não adianta, o orçamento de 20 milhões é só de terceiros. Não mexi. Minha assessoria estudou o orçamento. Não está mexendo em nada no dinheiro de terceiros. Tem 17 milhões no gabinete da prefeita que ela não fala onde vai usar. Ela não fala. Não está no orçamento. Não adianta tapar o sol com a peneira. O estudo foi feito, a origem do dinheiro foi apontada, dava para atender com muita tranquilidade. E outra, a situação das finanças de Ribeirão Preto, que é desastrosa. No começo do mandato eu precisava explicar o porquê, agora não preciso mais explicar porquê. Vereador Papa. É um desastre. É um desastre. E não é culpa da população, e muito menos das entidades. Não é culpa da população esse desastre. Desde o primeiro mês do meu mandato, eu fazia parte da Comissão de Finanças e esse ano vou voltar. Eu venho dizendo que é um desastre. E é. Pois não, vereador Ricardo? Muito foi usado aqui hoje o termo restabelecendo a verdade. E eu estava em contato com 2 representantes de instituições. E aqui foi dito hoje, eu quero restabelecer essa verdade, vereador Papa, que a instituição ela não pode ficar contando só com a prefeitura. Sabe o que as instituições querem, Papa? Apenas o pagamento em dia. As instituições, nobres colegas vereadores, vamos aqui, não vamos tapar o sol com a peneira. Elas ganham a que mais ganha. O que a prefeitura banca não dá 43% do que a instituição paga por criança.
Mas a benemerência é muito bonita, de fato é muito bonita. Mas fazer graça com o dinheiro dos outros é o que a prefeitura está fazendo. E é isso que nós não vamos aceitar. Jogar nas costas das entidades os atrasos mensais que a prefeitura vem operando. São atrasos. Eu recebo em meu gabinete, mês a mês, instituições dizendo, vereador Ricardo, faz 2 meses que nós não recebemos. Nós temos crianças que têm que comer. E isso não é fazer política partidária. Isso é respeito às instituições. Não vou entrar no mérito, vereador Papa. Eu sei da sua luta, da sua defesa das instituições. É pleonasmo dizer que o senhor fez a emenda na maior boa vontade, assim como todos fazem política aqui dentro. Política partidária, somos vereadores. Agora, imputar e jogar responsabilidade, como a prefeitura fez, nas costas dessas instituições, não. E dizer que o ano passado é um ano para ser esquecido do tanto que as entidades que são sérias, essas que nós estamos tratando, estamos aqui com um sonho real, entre tantas outras que estão aqui, que atende crianças e que se revoltam com essa situação de atraso. Pague em dia e ponto. Não haveria essa celeuma, vereador Papa. Se pagasse, o que pague em dia. Mas não, nem isso faz. Eles têm que ficar batendo caneca em gabinete de vereador. É isso que nós lamentamos. Muito vereador obrigado. Marcos Papa. Pois não, vereador Só para Gasparini. corroborar essa fala do vereador Ricardo Silva, que era o assunto que eu ia tocar, que eu não estava aguentando aqui mais, ouvir essa expressão, restabelecer a verdade, e ter que aguentar colocarem a culpa numa emenda pelo atraso de pagamento numa creche. Sendo que, senhoras e senhores, ano passado, eu recebi denúncias de creches aqui em Ribeirão Preto, e fui até essa tribuna, desafiei toda a administração, tentei convocar o secretário da Fazenda para vir aqui justificar. Creches que ficaram 6 meses sem receber. Não foram 2 meses não, Ricardo. 6 meses sem receber. 6 meses, vereador Papa. Agora querer jogar a população e principalmente as entidades contra Vossa Excelência, nós não iremos permitir, vereador Marcos Papa. Não iremos permitir. É lógico que nós vamos votar sim, antes 8% do que nada. Mas é uma vergonha. E olha, de coração, vereador Marcos Papa, eu gostaria aqui de não estar lutando por nenhum 1% de aumento. Basta pagar mensalmente o que está acordado. Paga, se não tem condição de ter aumento, dá 0%, mas paga o que tem que pagar. Agora ficar 4, 5, 6 meses sem repassar o dinheiro para uma creche. Nós falamos aqui o ano passado inteiro, todos os vereadores sabem disso. Querer jogar em cima do legislativo a culpa e o atraso por causa de 2, 3 semanas? Ora, é brincar com a consciência do nosso coletivo aqui em Ribeirão Preto. Eu faço um apelo para que as entidades se unam, mas se unam de uma forma em que a gente possa pôr um basta nessa situação em Ribeirão Preto. Vamos pôr um basta. Se é para voltar a emenda parlamentar para o vereador, que volte, se isso vai resolver a situação. Agora eu repito a Vossa Excelência e a todas as entidades, eu tenho certeza, todas as entidades preferiam não ter aumento, mas receber em dia. Em dia. Nós estamos lidando com entidades que todos nós aqui ajudamos no nosso dia a dia. Uma hora é comprando uma pizza, outra hora é comprando um jantar italiano, outra hora é fazendo um show. Nós sabemos da luta dessas entidades. Elas não vivem e não dependem só da prefeitura, não. O que elas querem é respeito, é dignidade para aquelas crianças. E somente o pagamento em dia
é que vai restabelecer a verdadeira verdade de como essas crianças têm que ser tratadas em Ribeirão Preto. Parabéns a Vossa Excelência, que está se tornando um mártir nesse assunto aqui em Ribeirão Preto. E conte com esse vereador e lutaremos até o fim para que a Prefeitura trate dignamente, à altura de todas as diretorias, de todas as entidades aqui de nossa cidade. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Maurício. O senhor tem toda a razão quando diz da necessidade da pontualidade no pagamento da Prefeitura às entidades. As entidades estão em desespero. Ocorre que, se não houver o reajuste, o que vai acontecer é que os professores serão demitidos porque a quantidade de dinheiro não bate, e professor demitido é criança na rua. Então, na verdade, a necessidade do reajuste, além da pontualidade, como o senhor disse, com muita propriedade, é para continuar atendendo aquela quantidade de crianças. Então, a impressão que passa é que agora que a prefeita está reeleita e não vai disputar a eleição, ela vai fugir dos palanques na eleição do ano que vem. Eu quero ver quem que vai chamar a prefeita Darcy Vera para subir no palanque o ano que vem para defender alguém. Então, a impressão que passa é que ela está pouco se lixando, né? Eu não vou atualizar o valor, vai demitir professor? Demitir o professor, tem que cortar criança. E onde é que vão colocar essas vagas? A gente sabe que existe déficit em Ribeirão Preto. Então, corrigir os valores é necessário para que mantenham as vagas. Seria necessário até aumentar, né? A Prefeitura não conseguiu sanar o déficit de vagas. Então, é em função disso que as entidades pleiteiam o aumento. Mas o senhor tem toda a razão quando diz com relação à pontualidade, porque não havendo pontualidade, de novo, o presidente da entidade, o diretor, tem que entrar em banco, né? Os juros bancários no Brasil estão mais altos do que nunca. Algumas tiveram que recorrer à agiota, saiu na mídia aqui em Ribeirão Preto. Então, lembrado disso? Olha que ponto chegaram as creches de Ribeirão. Agora, de novo, se nós pegarmos, senhores vereadores, a per capita, quanto custa uma criança matriculada na rede pública municipal em Ribeirão Preto e quanto custa uma criança matriculada na rede conveniada das entidades beneficentes, eu tenho um número aproximado que custa em torno de 10%. Por isso que eu falo que a Prefeitura faz o mais fácil, né? A Prefeitura faz o mais fácil, que é depositar o dinheiro. Eu quero ver construir essas 36, 50 entidades que tem que construir, não consegue. Não consegue outra, aí sim vai faltar dinheiro. Então a Prefeitura necessita e muito dessas entidades particulares para continuar atendendo as crianças que não têm vaga na rede pública municipal. As entidades beneficentes, elas vêm atender aquilo que a Prefeitura não faz. A Prefeitura não se organiza, não se planeja, não constrói a quantidade de unidades necessárias para atender a população. As entidades beneficentes atendem e celebram um convênio. Muito bem, cumpra-se o convênio com decência, né? É uma necessidade das entidades e foi esse o nosso trabalho. E que, tomara, vamos torcer para a prefeita nunca mais rebaixar o cargo de prefeito de Ribeirão Preto, como ela fez nessa oportunidade, numa infelicidade tremenda. Oxalá a prefeita não cometa mais um deslize desse tamanho, porque a prefeitura de Ribeirão Preto merece respeito, porque ela representa toda uma população que não tem partido necessariamente, que não tem cor partidária, mas que deseja que a cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade de sucesso, tenha um dia também uma prefeitura de sucesso. Nós temos uma cidade de sucesso e uma prefeitura que é um fracasso. É uma questão de trabalhar. Precisa trabalhar, precisa ter time, precisa nomear gente competente, né? Eu creio que com isso, com esse somatório de esforços, é possível fazer um bom trabalho e entregar um bom serviço para a população de Ribeirão Preto, porque imposto é o que se paga demais, né? Imposto é o que se paga demais. É muito dinheiro que entra no caixa da prefeitura, as finanças estão um desastre, não por culpa da população, mas por culpa de quem deveria administrar a nossa cidade. Eu tenho algum tempo ainda, presidente, mas se não houver necessidade, eu peço que registre o que me falta, mas eu creio que está encerrado. Mas eu pediria que deixasse reservado o meu tempo, por favor. Vossa Excelência é o último. Tem 2 minutos. Está encerrada a discussão para encaminhar o projeto, vereador. Não. Não, ele vai encaminhar. Encerrada a discussão e votação. Para encaminhar, o vereador Rodrigo Simões. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara,
Meu abraço especial ao Maurício Gumiero, presidente da UNEP, União das Entidades Particulares. A Cláudia do Sonho Real, essa dupla que vem fazendo um grande trabalho, acima de tudo representando todas essas entidades que prestam um grande favor a Ribeirão Preto, em especial ao poder público de Ribeirão Preto, à Prefeitura de Ribeirão Preto. Nós ouvimos algumas coisas aqui hoje que eu acho que quem está nos assistindo fica um pouco confuso. Vejamos, a Prefeitura, ela dá uma pequena subvenção às entidades, gente. A Prefeitura não mantém de forma alguma as entidades da nossa cidade. Correto, Maurício? Correto, Cláudia? A Prefeitura dá apenas uma pequena subvenção, que fique claro isso. Aliás, essas entidades particulares, fica muito barato para a Prefeitura. Que se a Prefeitura fosse manter essas crianças em suas creches municipais, o valor seria muito maior. Aí está a situação das entidades ter que fazer jantar, boi no rolete, rifa, bingo, pizza e por aí afora. Então, só para ficar bem claro para o telespectador que nos assiste, para vocês que estão presentes aqui, para a imprensa, que é apenas uma pequena subvenção que a Prefeitura passa mensalmente. E a gente vem acompanhando, desde o ano passado, constantes atrasos. As entidades têm que pagar seus funcionários em dia. Tem que recolher tributos, fundo de garantia e, lógico, e pagar o trabalhador, que na grande maioria não é voluntário porque não tem condições. E o que vem acontecendo? Constantemente a Prefeitura vem atrasando esse repasse. Muitas entidades estão correndo atrás, seja de banco, seja de diretores que colaboram, que tem que colocar o dinheiro, por quê? Porque a Prefeitura atrasa assim constantemente. O tempo deve estar vencendo. Eu quero só falar, vereador Marcos Papa, eu sou conhecedor do seu trabalho, seja Vovó Meca, Creche Nave da Saudade e outras entidades que Vossa Excelência ajuda de forma direta, sim. O que fizeram com o senhor foi uma tremenda covardia, mas que essa sessão sirva realmente para mostrar a verdade para a população. O vereador Marcos Papa, eu posso falar, é um defensor sim, e falo não só como vereador, mas como dirigente de entidade que sou também há mais de 10 anos. O vereador Marcos Papa é um grande batalhador do terceiro setor e fez sim, com as melhores das intenções, essa emenda nesse orçamento. Eu não tenho dúvida disso, vereador. Parabéns. Para finalizar. Mais uma vez, vereador Papa, parabéns pela iniciativa e que a população saiba absorver realmente quem é quem. Está aqui o Maurício, está aqui a Cláudia do Sonho Real, que sabe bem, e que eles vêm praticamente todos os meses nessa casa, passar de gabinete em gabinete, para pedir pelo amor de Deus, para que a Prefeitura repasse essa miséria, essa mixaria que a Prefeitura passa. Vereador Samuel Zanferdini, para encaminhar. Vereador Beto Canguçu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, população de Ribeirão Preto que acompanha neste momento a sessão, volto a assistir que ainda penso que este debate está sendo feito em termos muito apaixonados e necessitaria um pouco mais de racionalidade, mas eu acho que isso faz parte do parlamento, essa eloquência, tudo isso ajuda no processo democrático. Mas eu queria dizer que nesse episódio, volto a dizer, eu acho que ambos os poderes erraram no encaminhamento das questões. Eu acho que nós temos que reconhecer nosso erro, inclusive todos os vereadores de forma cômoda, ter votado os 30% para não desagradar as entidades, mesmo sabendo que já havia um acordo prévio entre o município e as entidades em torno de 8%
com a participação de vários vereadores. Então, acho que nós erramos também em ter votado favorável naquele momento aos 30%, sabendo que ocorreria o que ocorreu. Como acho errado a condução da prefeita e querer responsabilizar o vereador Marcos Papa pelo fato de não ter sido pago as subvenções no mês de janeiro. Então, eu acho que esse tipo de atitude de ambos os lados não ajudam as entidades. Então, eu gostaria de tirar algumas lições dessa. Primeiro, uma lição, até por sugestão às entidades que estão aqui presentes, neste ano, evitem procurar vereadores individualmente na discussão da subvenção. Eu acho que a Câmara tem que ser procurada institucionalmente, chegar na presidência, marcar uma reunião com os vereadores, porque senão sempre vai ter aquele vereador que quer fazer antecipadamente uma posição no sentido de colaborar e que às vezes pode chegar numa situação que nós chegamos agora. Então, que as entidades procurem individualmente, não procurem individualmente nenhum vereador, mas procure a Câmara institucionalmente, para que se faça uma reunião e tente intermediar uma conversa com o Executivo no sentido de discutir a subvenção, para evitar exatamente que aqui todos são políticos, todos têm interesses imediatos, e não podemos transformar essa questão importante numa discussão partidária ou entre governo e oposição. Gostaria de sinalizar também que essa discussão deveria caminhar para que as subvenções às entidades em Ribeirão Preto deveria ser um objeto de discussão e deliberação do Conselho Municipal de Educação da nossa cidade. E quero emendar com isso que eu sou, já defendendo minha posição, eu sou contra a instituição de emendas parlamentares em Ribeirão Preto, assim como sou contra a existência delas na Assembleia e no Congresso Nacional. Porque recurso público tem que ser discutido nos conselhos da sociedade civil, que são paritários para isso. Porque senão nós vamos querer criar feudos ligados a vereadores, a deputados estaduais e federais, para ficar fazendo política eleitoral em cima de verbo para a entidade. Então, se nós queremos radicalizar a democracia, se nós queremos radicalizar essa questão de ajuda às entidades, que nós transferíssemos essa discussão no âmbito dos conselhos municipais das políticas públicas. Defina-se o valor orçamentário para as subvenções e os critérios de fornecimento e de quais entidades receberão, fique a critério do Conselho Municipal, que vai debater com a sociedade civil quais são as entidades que receberão subvenção da Prefeitura. E para finalizar, no governo de 93, se me falha a memória, 30 segundos, quero chamar aqui o testemunho do vereador Cícero. Nós tínhamos por volta de 11 ou 12 escolas municipais. O prefeito, na época, Palocci, ele municipalizou quase 11 entidades sociais que atendiam pré-escolas, e nós saltamos de 11 ou 12 escolas municipais para 24, com a prefeitura assumindo a integralidade dos custos e do funcionamento dessas entidades. Está aí uma alternativa para se discutir no futuro, que o município municipalize, encampe todas as entidades que trabalham com criança e adolescente e passem a tomar conta e a gerir com o custo total e integral do funcionamento dos... Obrigado, vereador Beto Canguçu. Vereador Samuel Zanferdino. Tá. Então está encerrado o encaminhamento, está em votação chamada. Aprovado. Para justificar, o vereador Marcos Papa. Fazer a justificativa do voto, senhor presidente, apenas dizer, em atenção à fala do vereador Beto, que as entidades procuraram a Comissão de Finanças, sim. Houve uma reunião das entidades na Comissão de Finanças, então era do conhecimento de todos os vereadores que essa demanda existia. Para deixar isso claro, que não foi houve uma procura individual para mim, como para outros vereadores, mas nós sugerimos que as entidades estivessem presentes. A Comissão de Finanças foi uma reunião grande, com a presença maciça de várias entidades de Ribeirão Preto, então havia um conhecimento pleno disso. E com relação ao acordo de 8%, nós vamos lembrar que ele não havia sido cumprido anteriormente. Houve um acordo que não foi cumprido. Então as entidades, vamos dizer, como é que fala o ditado popular? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, houve um acordo descumprido
Então as entidades estavam preocupadas. Houve, sim, uma visita maciça na Comissão de Finanças, que foram ouvidos, uma reunião grande. Então, para deixar claro isso e dizer que votei favoravelmente, como todos os colegas, para que as entidades já amanhã recebam a subvenção. Muito obrigado, senhor presidente.